Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família. Relacionamentos são desenvolvidos em cima de uma cultura de transparência, de uma cultura onde eu compartilho, onde eu abro o meu coração, onde eu revelo os meus medos, as minhas preocupações, mas onde eu também revelo o caminho da conquista que Deus tem colocado diante de mim, onde eu abro e revelo os propósitos de Deus, aquilo que Deus tem falado comigo. Querido, revela às pessoas aquilo que Deus tem falado com você. Irmão, precioso é estar aqui, Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite também para você que está em casa. Vocês estão bem? Hoje está frio, né? Gente, esse vídeo está muito bom. Mas vamos ficar de pé, vamos adorar a Deus nesse domingo. Eu vou ler para vocês Efésios 3, 20 e 21, que fala assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, que nessa manhã a gente vai entender que o Senhor, Ele ouve a nossa oração. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Jesus, muito obrigada, Senhor, por esse dia. Pai, muito obrigada, Senhor, pela Tua presença, Deus. Nós te convidamos, Senhor, a estar neste lugar, Pai. E neste lugar, Senhor, com alegria, Pai. Que os nossos corações, Deus, venham a ser enchidos de alegria, Senhor, nesta manhã, nessa tarde, nessa noite, Pai. Que venham a ser enchidos de alegria, Senhor, na Tua presença, Deus. Estamos aqui, Senhor, para Te adorar, Pai. Em nome de Jesus, amém. 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 Eu quero ver todo mundo dançando, hein? Essa música é muito boa. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei. Te louvarei.
fecha nossos olhos. Amém, Jesus. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta o meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Feche seus olhos, levante suas mãos e diga isso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta o meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-nos aqui, Senhor, e eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Levante suas mãos, levante sua voz. Comece a dizer palavras para o Senhor, que Ele é grande, que Ele é poderoso. Comece a agradecer o nome dEle. Fala que você está aqui neste dia para adorar, simplesmente adorar a Ele, porque isso é. Me derramar, dizer que te
Senhor, para dizer que te amamos, Deus, para dizer, Senhor, que te adoramos, Pai. E o Senhor é o único Deus em nossas vidas, Deus. O Senhor é o único Deus, Pai. E nós te amamos, Pai. Nós te amamos. Cante isso mais uma vez. Me derramar. Me derramar. Dizer que te amo. Me derramar. Dizer te preciso. Me derramar. Dizer que sou grato. Me derramar. Dizer que és formoso. Jesus, eu entrego, Senhor, esse momento de adoração, Senhor, em tuas mãos, Pai. E, Senhor, te dizemos, Pai, dizemos que te amamos, Deus. Muito obrigada, Deus. Agora só as vozes. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Muito obrigada, Jesus. Te amamos, Deus, te amamos. Amém. Pode se sentar, agora vamos para os avisos. Olá, Igreja Metodista Renovada Serra da Cantareira, sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto de celebração. Para você que nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vindo à nossa família da fé. Nós já amamos a sua vida e nos comprometemos a orar por você. Hoje vamos celebrar a Ceia do Senhor e eu convido você que está em casa pelo campus online a preparar a sua mesa, separar os elementos para que ao final do culto nós possamos celebrar juntos e renovar a nossa aliança com Cristo. Nós decidimos não encerrar a série de mensagens Cultura do Céu. Tem sido muito bom compartilhar algumas das características celestiais que decidimos ir mais longe e ministrar alguns outros temas. Então mantenha os cintos apertados e vamos juntos. Lives de oração de segunda a sexta-feira, cada dia um tema especial, sempre orando por finanças, vida com Deus, família, saúde e sonhos. Conecte-se conosco às 18 horas em nosso perfil no Instagram, @renovadacantareira. Células de quarta e sábado. Se envolva em uma célula e experimente o novo de Deus. Estamos com o tema Jesus, meu amigo. A cada semana somos surpreendidos com o que Deus tem feito em nossas reuniões online. Não fique de fora. Quinta online, às 20 horas, em nosso canal no YouTube. Convidamos você a se conectar. Basta procurar por Renovada Cantareira. E compartilhe conosco da nossa nova série e seja edificado. A nossa série Chamados. Homens Fortes, próximo sábado, às 19 horas pelo aplicativo Zoom. Noites de Clamor, todos os dias das 22h30 às 23 horas pelo Zoom. O link está sempre disponível em nosso grupo do WhatsApp. Doação de alimentos e roupa de frio em nossos cultos. Convidamos você, sempre que vier aos cultos, trazer uma doação de alimentos ou de roupa. Nosso alvo é montarmos cestas básicas para abençoar as famílias da região e doar as roupas de frio para que a Prefeitura de Mariporã possa distribuir. Anote na sua agenda a data do nosso Congresso de Mulheres 2021, dias 27 e 28 de agosto. Isso mesmo, serão 2 dias de muita bênção no nosso campus online. Temos um time incrível de ministradoras para abençoar a sua vida.
Jéssica Camilo, de Ribeirão Preto, pastora Ruth Catala, fundadora da Academia de Mulher, apóstola Avita Dodô, Suzete Cipriano e doutora Bárbara. Inscrições pelo nosso aplicativo, não perca, não fique de fora. Em agosto, teremos o retorno das 7 semanas de libertação com a Missão Jequiná e o apóstolo Géser. Anote na sua agenda dia 16 de agosto, às 19h30. Para participar, basta clicar no QR Code aqui na tela e fazer a sua inscrição. Essa informação também está em nosso aplicativo. As 7 semanas continuarão sendo transmitidas pelos canais digitais da Missão. Procure no Facebook e YouTube por Missão Shekinah. Convidamos você a estar conosco no próximo domingo, dia 8 de agosto, para um culto especial em homenagem ao Dia dos Pais. Fique sempre conosco, muito obrigado e tenha um bom culto. Uau! Se é para Jesus, você pode aplaudir mais forte, amém? Graças a Deus. Aleluia. Estão me ouvindo bem? Você que está em casa, Deus abençoe a tua vida poderosamente também nesse domingo, primeiro domingo do mês de agosto. Meu Deus, como está voando o ano, né? Essa semana começam os ensaios para o nosso culto de Natal, também estou brincando, é só para... Mas logo logo está chegando a hora, né? Querido, todos esses avisos estão disponíveis também, vão estar disponíveis nas nossas redes sociais, vamos publicar esse vídeo no nosso IGTV para você acompanhar. Só quero fazer um convite muito especial aos homens. Nós estamos numa caminhada, já será nosso terceiro mês consecutivo de reunião de homens fortes. E eu vou perguntar no final da semana que vem para as mulheres, os que são casados, né, os que são solteiros, vou perguntar para a mãe. Mas eu vou perguntar para os homens como é que está essa transformação. Aliás, perguntar para as mulheres se os homens estão se tornando fortes mesmo dentro de casa, em nome de Jesus, amém? O nosso alvo aqui é que todo homem saiba trocar um chuveiro, trocar uma resistência, saiba consertar uma pia que está pingando, amém? Nosso alvo é que os homens não chamem o seguro quando furar o pneu do carro, amém? Esse é o nosso... Brincadeiras à parte. Sábado que vem, 19 horas, homens fortes. Cadê os homens aí? Eu vou dar mais uma chance, né? Cadê os homens aí dessa igreja? Aleluia! Amém. Você que está em casa, 7 horas, nós estaremos juntos, nosso Homens Fortes, no sábado que vem. E as mulheres, tem o nosso congresso de mulheres, vai ser online, 2 dias, é poderoso demais, em nome de Jesus. O Elias, mesmo lá da Espanha, vai poder participar das nossas programações, hein, Elias? Lá da Espanha, lá você vai poder participar online junto conosco aí de todas as programações, em nome de Jesus. Amém? Eu quero ministrar com você sobre a quinta parte da série Cultura do Céu. Eu até falei semana passada que nós iríamos ir para uma nova série, caminhar para um novo tempo, mas nós estávamos orando, eu conversei com a Adriana, e eu entendi de Deus que alguns princípios a mais nós precisávamos compartilhar, que Deus não queria que nós encerrássemos essa série Cultura do Céu. E por isso nós vamos dar continuidade nesse mês de agosto a essa série Cultura do Céu. Olha para quem está do seu lado e fala assim: eu vejo você como um cidadão do céu. Vê se ele tem cara de alguém celestial. Olha para ele, vê se ele tem cara de que vai morar no céu. Fala para essa pessoa assim: eu sei que você vai morar no céu. Fala para ela. Na sua casa também. Porque no céu não tem gente chata. Fala para ele: no céu não tem gente chata. Por isso você vai morar no céu comigo. Você pode aplaudir ao Senhor? Só você que vai morar no céu. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. E hoje eu decidi até vir de gravata. Olha só, 3 anos de igreja é a segunda vez que eu uso gravata. Olha só, eu estou tão desacostumado que ela está até saindo assim. Vocês me dão uma ajuda aí se estiver muito fora do esquema, né? Graças a Deus nós passamos dessa fase de igreja de que tinha que ir de terno e gravata, né? Eu me lembro que eu usava um terno que não era nem meu. Eu parecia um saco de batata, o terno. Sabe aquelas calças que parece calça big de terno que não serve, né? Todo mundo fala, não, o defunto era maior, né?
Mas depois eu falei assim, vou dar uma melhorada no meu visual, né, meu amor? Minha esposa me ajudou muito, graças a Deus. Aí eu fiz harmonização facial, rinoplastia, brincadeira. Fiz uma rinoplastia para ver se eu dava uma aumentada no nariz, enfim. Ficou bom, gente? Ficou bom? Ficou bom, né? Só para quebrar o gelo. Eu quero falar com você nesse domingo sobre intercessão. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar para que nós possamos ler um texto da palavra de Deus. Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27. Eu estava orando e buscando ao Senhor e eu falei, Senhor, me dê um seminário sobre Romanos capítulo 8. Eu quero pregar um seminário, porque esse capítulo da Bíblia em especial, ele é maravilhoso. Ele fala sobre quase todas as verdades espirituais. Paulo fala sobre quase todas as verdades espirituais em um único capítulo. E eu viro e mexo, eu me pego usando esse texto, né? A igreja às vezes pode achar que o pastor só lê Romanos 8, né? Mas na verdade é que quando você vai falar de um assunto, vira e mexe, você cai nele. E hoje eu quero ler com você Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27, diz assim: da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como, mas o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Versículo 27, e aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por esta palavra? Feche teus olhos, coloque a mão no seu coração em nome de Jesus. Pai, nós entregamos este domingo nas tuas mãos, entregamos esta quinta mensagem da série Cultura do Céu, onde nós falamos e falaremos sobre intercessão. Pai, que os nossos ouvidos se abram, os nossos olhos se abram, que o nosso coração seja a terra fértil, qual a semente cai e gera frutos, Senhor amado, com raízes profundas. Deus, nós entregamos esse culto nas Tuas mãos, manifesta o Teu poder, opera o Teu poder em nós. Nós declaramos, Pai, que o Senhor tem total liberdade neste domingo de ceia, domingo de aliança, de falar aos nossos corações. Nós estamos sedentos por aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Você que está na sua casa, tome seu assento também. Em nome de Jesus. Querido, essa semana toda no meu momento de oração, no meu devocional, Deus me falou sobre intercessão. E pode parecer que essa palavra, na verdade essa palavra vai parecer muito com todas as palavras que nós pregamos até aqui nessa série Cultura do Céu. Quando nós falamos sobre adoração, quando nós falamos sobre servir, quando nós falamos sobre... que mais que nós falamos? Adoração, servir, santidade. Semana passada nós falamos sobre relacionamentos. Obrigado, era só para ver se estavam conectados. E parece que essa mensagem vai ser basicamente a mesma coisa, mas eu quero que você guarde no seu coração a palavra intercessão. É interessante porque nós como igreja, nós entendemos que a intercessão, ela por vezes, pelo nosso contexto de igreja, você que já faz parte da igreja há muito tempo, quando nós falamos de intercessão, parece que ela é restrita a um grupo seleto de pessoas dentro da igreja, né? Aquela irmã fervorosa do coque, né? Geralmente é composto, o ministério de intercessão é composto geralmente por mulheres. Então a gente pensa que intercessão não é algo para nós, mas é algo restrito a uma parcela da igreja que gosta de orar. Já começa por aí. Já começa o primeiro paradigma sendo quebrado aí. A intercessão não é o ministério de quem gosta de orar. A intercessão é o chamado de Deus para a minha vida, para a sua vida, amém? Porque não pode dentro de uma igreja falar que tem gente que gosta de orar. A igreja tem que orar. Todos nós temos que orar, amém? Vence o frio aí, amém, irmão? Vai dando umas mexidas, uns glória para aquecer. Mas o ministério de intercessão não é algo à parte do que está acontecendo na igreja. Às vezes a gente olha e pensa que o ministério de intercessão
é um ministério que fica trancado em uma salinha durante o culto, antes do culto começar, onde é o ministério que a gente leva aqueles que estão mais cheio de carrapicho, mais cheio de problemas, joga lá na sala da intercessão, deixa meia hora lá para ver se conserta. Quem é mais tempo de igreja está se identificando com o que eu estou falando, sim ou não? Não é verdade? O que eu quero trazer para a nossa igreja metodista renovada Serra da Cantareira hoje? Que o ministério da intercessão, ou o chamado da intercessão, não é um chamado para algumas poucas pessoas, mas o chamado da intercessão é para todos aqueles que são cidadãos celestiais, que são cidadãos dos céus. Quantos aqui tem passaporte do céu? Levanta a mão. Então, se você tem o passaporte do céu, você tem o chamado para ser um intercessor. Mas como Deus não chama sabia que Deus não nos chama para fazer algo que Ele não já tenha feito? Sabia disso? Deus sempre nos chama para fazer algo que Ele mesmo já fez. Quando Deus pede para que nós entreguemos algo, Ele só pede porque lá atrás Ele entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nunca pede algo que Ele não tenha feito. E quando nós lemos Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27, quando eu convoco a igreja, quando eu te convoco a fazer parte do ministério de intercessão, na verdade eu estou colocando a igreja para fazer o que Cristo já fez por nós, porque o texto diz assim: da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito que intercede por nós. Querido, nós temos o chamado da intercessão como cultura do céu, porque no céu, por meio do Espírito, existe a intercessão. A palavra de Deus diz que o Espírito intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém. E o apóstolo Paulo vai dizer assim: às vezes nós não estamos conseguindo comunicar numa sintonia ou numa linguagem espiritual, mas o Espírito intercede por nós, e esse Espírito, por interceder por nós, codifica a nossa oração no Espírito, para que ela chegue diante do trono do Senhor. Amém? Por isso, querido, às vezes você vai dizer assim: eu não sinto de orar, eu não estou confortável de orar, eu não sei como orar. Esse texto quebra todos esses argumentos, que ele diz: mesmo que você não saiba como orar, ore, porque a oração que não estiver no código do Espírito, o Espírito que intercede por nós faz com que ela seja compreendida nos céus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Por isso nós precisamos orar sem cessar, por isso nós precisamos nos colocar nessa posição de intercessores. Então a pergunta que nós fazemos é: então o que é intercessão? Porque como tem aqueles velhos de igreja, né, que semana passada se revelaram aqui enquanto nós cantamos Somos Corpo, tem aqueles que estão chegando agora, que estão aqui, que estão em casa nos assistindo no nosso culto online, que talvez: pastor, mas o que é intercessão? Intercessão é o seguinte: é nos colocar na brecha. Isso é uma linguagem muito evangeliquez, né? Nos colocar na brecha. Então deixa eu colocar numa linguagem mais compreensível. Intercessão é intervir a favor de alguém ou a favor de alguma situação. A intercessão é quando eu me coloco numa posição de intervenção a favor da minha família, do meu marido, dos meus filhos, da minha esposa, do meu pastor. Espero que vocês orem por nós, amém? Coloque intercessão por uma situação profissional, por uma situação de casa, por uma compra, por uma decisão profissional. Quando eu me coloco como intercessor, é como se eu estivesse me colocando numa posição de intervir, mas não apenas com as minhas palavras, mas com a minha oração. Eu sei que é chover no molhado, eu sei que eu já falei isso aqui reiteradas vezes, mas deixa eu te falar mais uma só para ficar gravado no seu coração. A atitude mais nobre que você pode ter em favor de alguém é orar por ela. A atitude mais nobre que você tem em favor de outra pessoa é dizer: eu estou orando por você. Porque a oração, querido, a oração, ela transforma a vida de pessoas. Deixa eu te contar um testemunho. Eu tenho um amigo que o meu irmão conhece, ele foi meu padrinho de casamento, e
um tempo ele foi morar fora do país, depois voltou, e assim, por uma razão a gente perdeu o contato. E eu nunca deixei de orar por ele. Esse menino, pouco tempo antes de casar, eu já tinha convidado ele para ser nosso padrinho de casamento. Pouco tempo antes de eu casar com a Adriana, ele começou na igreja a levantar um monte de calúnia, de difamação, de mentira ao meu respeito. E ele achou que eu ia tirar ele da posição de padrinho, de intercessor meio da Adriana. Mas eu chamei ele antes do casamento, falei, cara, você está falando umas coisas que não são verdades, a gente tem uma relação de amizade, de irmão, a gente é amigo, por que você está fazendo isso? Aí ele pediu perdão, se consertou ali, a gente se consertou, e eu falei, agora você está falando tudo isso porque você não quer que eu seja mais seu padrinho. Eu falei, não, você vai ser meu padrinho até o fim, cara, eu amo você. E eu sempre me coloquei nessa posição, ele sempre falou que eu era o irmão mais velho dele, a gente sempre junto, mas teve um tempo que ele se desviou completamente dos caminhos do Senhor. Querido, eu oro por esse cara a vida inteira, desde que eu conheço ele, eu oro por ele, eu sou o intercessor da vida dele, eu coloco a vida dele diante do altar de oração. Um dia eu estava na igreja e ele me ligou, ele falou assim, você orou por mim, né? Eu falei, eu oro por você, cara. E quando eu falo eu oro, não é porque eu falo, eu oro mesmo. Ele falou assim, olha, eu fui no centro de Umbanda, no terreiro de Umbanda, e quando eu coloquei o pé lá, a mãe de santo falou que eu não podia entrar. E ele falou assim, mas por quê? Porque tem alguém que está orando por você. Na hora ele ligou para mim e falou assim, é você que está orando por mim? Eu falei, sou eu. Aí eu falei assim para ele, você está entendendo o que eu estou falando? Você está buscando aonde não deve, e você já sabe a resposta. Olha o tamanho desse Deus que nós servimos, que você já serviu. Ele não deixou que você entrasse num lugar, porque ele não está ali. Você está entendendo o poder da intercessão? Não tem nada mais nobre do que você olhar para a pessoa que está perto de você e dizer assim, eu vou orar por você a semana inteira. Vamos lá? Escolhe uma pessoa aqui, olha para ele e fala assim, eu vou ser o seu intercessor essa semana. Vamos lá, o pessoal do som também, vamos lá. Escolhe alguém, você vai ter que assumir um compromisso com essa pessoa. Amém? Eu vou orar por você. Eu vou ser o seu intercessor, a sua intercessora. Então, intercessão é nos colocar na brecha. Na intercessão é intervir em favor de alguém, de uma situação. Mas deixa eu te falar para você, o que é a intercessão na prática? A intercessão na prática é o seguinte. Primeiro, são 3 pontos que eu acredito que são fundamentais para a intercessão. Primeiro, oração. Como eu falei até aqui, a intercessão, ela começa na oração. Diga comigo, oração. Mais uma vez, oração. Onde começa a intercessão? Na oração. Mas não é assim, Senhor abençoa todo mundo, em nome de Jesus, amém. É assim que a gente vai orar? Não, a intercessão é eu olhar e como eu faço, Deus, abençoa minha esposa, abençoa a gestação, ela está se sentindo cansada. Deus, que o Senhor renove as forças dela, tira a dor que ela sente nas costas. Eu oro pelo meu filho, por esse momento. Eu oro e vou citando nomes e vou trazendo situações. Por isso, quando alguém pede assim, pastor, ora por mim, mas ora pelo quê? Eu quero saber pelo que especificamente eu vou orar por você, para que você saiba que a oração, ela tem poder e ela cumpre o seu propósito. Então, a intercessão, querido, começa na oração. Eu preciso orar, não apenas por mim. O que eu quero trazer para você com essa mensagem? Que muitas vezes nós investimos muito tempo orando pela nossa vida, quando Deus tem para nós um chamado à intercessão pelo próximo, pela igreja de Cristo, pelo reino de Deus, pela minha família. Eu vou te dar exemplos bíblicos do que eu estou querendo falar. Mas a primeira coisa que eu quero dizer é assim, não gaste tanto tempo orando só por você. Amém? Amém? Mas a intercessão começa na oração. Cite o nome, coloque-se de joelho. Tem um rapaz dois testemunhos muito legais sobre intercessão. Existe um rapaz, eu não me lembro o nome dele agora, não vou me recordar o nome dele, mas ele é um pastor e ele dedicou a vida dele para os países perseguidos do leste europeu, da Ásia. Ele dedicou a vida dele por esses países. Ele dedicou a vida dele em entregar a vida dele para a salvação desses países. Como que ele fazia? Ele tinha um quarto de oração e ele tinha ali
Ele buscava em Deus quais eram os países, quais eram as cidades, quais eram os vilarejos em específico que ele iria orar. Quando Deus falava para ele qual era o país, qual era a cidade, qual era o vilarejo, o que fosse, ele dobrava os joelhos dele e só parava de orar por aquele lugar quando ele ouvia notícias de um avivamento chegando naquele lugar. Quando fizeram a autópsia dele, gente, o que eu estou contando não é uma história para ilustrar, é uma realidade espiritual. Quando foram fazer a autópsia desse herói da fé, o médico falou assim, esse homem tinha, qual era a profissão dele? Aí fala, não, ele era pastor. Não, não pode ser, porque a autópsia que revelou que esse homem passou boa parte da vida dele, mais da metade, de ponta cabeça. Aí foram descobrir, ele orava de joelhos, com o rosto no chão, e clamando pelo avivamento naquele lugar, a ponto dos seus órgãos mudarem de posição. Quantos estão dispostos a pagar um preço de intercessão? Às vezes nós queremos tantas mudanças, mas as mudanças são feitas por meio da intercessão, começando na oração. Outro exemplo, esse eu sei o nome, é o apóstolo Melvin Huber, pai do pastor Abe e da pastora Rebeca, que são os pastores da Paz Church, das quais nós somos muito aliançados. E a pastora Rebeca conta o testemunho, porque o apóstolo Melvin, que é o pastor desbravador, o missionário para a Amazônia, para os ribeirinhos, quem já foi para Santarém e ouve os testemunhos daqueles homens de Deus ali, vê o preço, né? A Andréa já foi, a Bia já foi, o pastor Newton, por exemplo, contando os testemunhos das aventuras no meio do rio Amazonas, morando com a família num barco. Ela conta que o pai dela, que foi o fundador da Missão Paz, quando foi trocar ele, no enterro dele, quando ela foi trocar, e ela viu os joelhos do pai dela, os joelhos duros, calejados, de alguém que tinha uma vida de oração. Eu poderia nessa manhã, e eu estava até em crise, eu não conversei com a Adriana sobre isso, mas eu estava em crise, eu falei, Senhor, ultimamente as palavras parecem que é um culto de seminário, é um culto de ensino, não é aquele culto de domingo, você vai ser vencedor, receba, né? E joga o terno, aí passa o terno todo. Eu espero que você entenda que Deus está nos chamando como igreja, nos preparando, nos alicerçando para coisas maiores. Vai chegar esse culto aqui, amém? Em nome de Jesus. Mas eu quero que você entenda isso. Deus está nos ensinando como igreja a nós nos colocarmos numa posição de transformação da nossa vida e da sociedade, da nossa família. Amém? Então, o primeiro ponto é a oração. O segundo ponto da intercessão é o posicionamento. Eu não só oro, mas eu me posiciono em relação àquilo que eu estou orando. Pastor, o que é se posicionar em relação àquilo que eu oro? Por exemplo, se você está intercedendo por alguém, você vai orar por ela, mas você também vai estender a mão e pegar ela pela mão e falar, nós vamos fazer isso, nós vamos andar juntos. Nós vamos fazer isso juntos. Eu estou orando, estou intercedendo, mas eu estou com você. Eu estou do seu lado, eu estou pagando um preço pela sua vida. Nós vamos vencer isso juntos. Isso é posicionamento, não é orar, simplesmente orar. É orar e se posicionar em relação àquilo que nós estamos orando. Sendo um testemunho para a pessoa, sendo uma voz que fala o coração dessa pessoa. E em terceiro lugar, a intercessão, ela é selada com a palavra profética. Porque eu vou te falar algo, se você ora, Deus responde. Fala para quem está perto de você, quando você ora, Deus responde. Olha só, uma das coisas, eu comentei sobre isso dando aula segunda-feira para o nível 2 da nossa escola de líderes, perguntaram sobre oração, falaram sobre oração, e eu compartilhei um pouco de como é a minha rotina de oração, e uma das coisas que pouco se fala sobre oração, é sobre oração silenciosa. Crente gosta de um reteté, crente gosta de um terra, de falar, mas crente, escute o que eu te falo, você precisa aprender a ficar em silêncio nas suas orações por algum momento. Porque, quantos aqui já tiveram um amigo que gosta de falar? Levante a mão, quem tem um amigo que gosta de falar? E quantos desse amigo que gosta de falar, você senta perto dele e só ele fala. Outro dia eu estava conversando com o pastor Felipe,
Que, aliás, quinta-feira, a quinta online dessa semana foi demais, hein? Aleluia, aleluia. Eu estava conversando com o pastor Felipe uma vez, e tinha um pastor que as pregações dele são fantásticas. Tanto eu quanto o pastor Felipe, nós admiramos muito ele. Não vou falar o nome por questão de ética, amém? E certa vez ele acabou se conhecendo, ele nunca tinha pregado na nossa igreja, mas eu acabei fazendo amizade com ele. E aí um dia eu falei assim, cara, esse final de semana você está livre? Estou livre. Eu falei com o pastor Joel, pastor, o cara está livre, eu queria muito trazer. O pastor Joel falou, sempre muito solícito, né? Ele falou, não filho, convida então, esse domingo ele vai pregar. E como eu sabia que o pastor Felipe gostava muito dele também, falei, filho, então você busca ele na casa dele? Aí o Felipe, eu pensei que eu estava fazendo a coisa mais feliz, assim, deixando o Felipe feliz da vida, né? Quando eu chego, o pastor Felipe frustrado, a cara de frustração. Eu falei, mas o que aconteceu, cara? Não foi legal? Ele falou assim, sabe, eu sei tudo da vida dele, mas ele nem perguntou se eu estava bem. Porque só ele fala. Só ele quer falar. Às vezes, na nossa oração é assim. A gente chega diante de Deus e fala. Aí Deus ouve. A hora que Deus vai responder, você fala em nome de Jesus, amém. Aí Deus. Aí você já está assistindo, vendo Instagram, já está assistindo Olimpíadas, e já era, Deus não vai falar. Quem está aqui comigo, diga, eu estou, pastor. Estou entendendo. Porque quando nós oramos, Deus responde. A resposta de Deus é a palavra profética a ser liberada na intercessão. Diga comigo, a palavra de Deus, a resposta de Deus é a palavra profética a ser liberada. Amém? Então a intercessão, ela passa pela oração, pelo posicionamento e pela palavra profética. Eu falo, Deus, quando eu estou orando por alguém, eu falo, Deus, me libera uma palavra, porque eu não quero, e a palavra, às vezes eu falo assim, Deus, se o Senhor não tem nada para falar, se Deus não fala, eu também não invento, viu gente, não é assim que funciona. E aí minha oração é, se o Senhor tem algo, que essa pessoa responda no final do dia, que Deus operou na vida dela. E gente, como isso acontece? Então nós precisamos nos levantar como intercessores, amém? Então agora, se você já sabe o que é interceder, o que é intercessão, a pergunta é, por que interceder? Efésios capítulo 6, versículo 18. Se nós entendemos o que é intercessão, agora nós vamos entender por que interceder. E a resposta é bem simples, porque a intercessão é um convite e é uma convocação de Deus. Orem em todo tempo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Para isto vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Esse aqui é o versículo que encerra quando o apóstolo Paulo está falando sobre a armadura espiritual. Revestivos de toda a armadura espiritual, o capacete da salvação, a couraça da justiça e o cinturão da verdade, calçando os nossos pés com as sandálias da pregação do evangelho da paz, embraçando o escudo da fé e desembanhando a espada mas não acaba aí a armadura. E Paulo continua orando com toda oração e súplica no Espírito por todos os santos. Você conhece alguém que está passando por lutas hoje? Alguém conhece alguém que está passando por lutas? Levante a sua mão. Se tem algum amigo, algum familiar, alguma pessoa que está passando por lutas. Essa pessoa precisa da nossa intercessão. Nós vamos orar com oração e súplica no Espírito. Nós não podemos nos esquecer que a armadura, ela é selada com a oração e súplica no Espírito por todos os santos. A intercessão faz parte da dinâmica do reino. É por isso que ela faz parte da cultura do céu. Primeiro porque o Espírito intercede por nós. E porque ela faz parte da mecânica do reino.
A intercessão faz parte da mecânica do reino. Quando Jesus chama os seus discípulos, por que Jesus fica triste ou bravo, não sei qual é a palavra certa, quando ele pega os discípulos dormindo? E ele fala: nenhuma hora podeis vigiar comigo, nenhuma hora vocês conseguiram interceder comigo. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo para aqueles discípulos dorminhocos? Jesus está dizendo o seguinte: por que vocês não estão perseverando na intercessão? Jesus chamou aqueles caras para interceder por eles. Está aqui comigo? E os caras dormiram. Quantas pessoas estão como Jesus, em um momento crítico como Jesus no Getsemane, buscando uma pessoa que possa para interceder por elas, mas nós estamos dormindo. Nós não aqui, porque nós oramos aqui, mas as igrejas da China e de tantos outros lugares. Agora eu quero te dar alguns exemplos bíblicos para começar a pregar sobre intercessão para você. Gênesis capítulo 22, versículos 12 e 13. Quando Deus intervém, intercede, se posiciona em favor de Abraão. E disse, Gênesis 22, 12: então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Quando nós falamos de intercessão, este exemplo é muito claro sobre o que Deus espera de um mover de intercessão na igreja. É quando nós pegamos esta palavra, recebemos a palavra de Deus, cumprimos a palavra de Deus, mesmo que pareça loucura, mas no momento certo, no momento final, ou no momento oportuno, assertivo, Deus intercede por Isaac. E fala: Abraão, não precisa, não, eu estou falando, Deus fala, Abraão, não estenda, não faça nada com seu filho, porque eu sei que você me teme. Deus se posicionou, Deus falou, representação da oração, Deus se posicionou e Deus liberou a palavra profética: pega o carneiro e sacrifica. Amém? Outro exemplo de intercessão maravilhoso que você conhece muito bem, Jó 42:10, que diz: o Senhor restaurou a sorte de Jó, enquanto ele orava pelo seu dinheiro, pela sua vida, pelos seus bens, pelos seus pertences. É isso que está escrito? E o Senhor mudou a sorte de Jó, enquanto este orou pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu em dobro tudo quanto antes, tudo o que tinha tido antes. Sabe qual é um grande desafio nosso hoje? Porque nós temos problemas pessoais, nós temos problemas, nós temos desafios. E nós estamos tão presos em nós mesmos, que nós nos esquecemos daqueles que estão à nossa volta. E é interessante que na Bíblia, quando Deus está para mudar a sorte de alguém, geralmente essa pessoa está orando por outra pessoa ou por outra situação. Porque Deus está mostrando para nós o poder da intercessão. Querido, você tem desafios? Tem, eu sei que tem. Mas comece a mudar a proporção do tempo que você investe em oração. Ao invés de orar só por você, comece a orar por outros. Amém? Outro exemplo, Jesus em João 17, o capítulo 17 inteiro conhecido como a oração sacerdotal de Jesus. E o que ele fala? Pai, eu não oro por mim, mas eu oro por aquele que tu me destes. Por eles, é por eles que eu oro. Em outras palavras, Jesus está dizendo, é por eles que eu intercedo. Quarto exemplo, quando nós lemos as cartas de Paulo, gente, eu estou nesse tempo agora, estou lendo as cartas de Paulo novamente, e uma das coisas que me chamou a atenção é como o apóstolo Paulo se coloca na posição de intercessor das igrejas por quais ele abriu e pelos lugares que ele passou. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 2, só vou ler esse versículo da carta de Paulo, que diz: sempre damos graças a Deus por todos vocês,
fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar. A intercessão, querido, ela converge em 3 pontos. E eu encerro a minha mensagem com isso. A intercessão, embora ela seja direcionada em favor de algo ou alguém que não necessariamente ou quase sempre não sou eu e você, mas a intercessão é um instrumento que Deus usa para transformar a nossa própria vida. A intercessão muda a nossa vida. A intercessão, ela converge em 3 pontos. Primeiro, ela ativa a nossa fé. Pessoas que intercedem têm a sua fé ativada constantemente. Pessoas que intercedem, pessoas que se colocam nessa posição de intercessoras, são pessoas que ativam e têm a sua fé ativada, e não têm dificuldades em viver milagres, não têm dificuldades em viver sobrenatural, não se prostram facilmente diante dos desafios. Por quê? Porque a intercessão ativa a nossa fé. Segundo lugar, a intercessão, ela é a prova, a intercessão, ela trabalha, ela transforma a vida das pessoas pelas quais nós oramos. Então, em primeiro lugar, a oração, ela converge ativando a nossa fé. Depois, a oração, a intercessão, ela transforma a vida das pessoas que são alvo da nossa intercessão. Eu sou alvo, meu irmão é alvo da intercessão da nossa avó. Nós somos frutos da intercessão de alguém. Você é fruto da intercessão de alguém. Muito mais do que fruto do evangelismo, você é fruto da intercessão de alguém. O Felipe é fruto da intercessão da pastora Lenice. A Adriana é fruto da minha intercessão, porque eu falei: Deus, prepara uma mulher linda, cheirosa, maravilhosa para ser a minha cadeira. A Adriana é fruto da intercessão da minha sogra. De quem que você é fruto de intercessão? Você pode dizer? Pode dizer? Alguém intercedeu por você. Mesmo que você não saiba, não consiga identificar claramente, mas alguém intercedeu por você. Então a intercessão, ela é fruto, ela gera transformação na vida das pessoas. Tanto que quando nós tínhamos células presenciais, e algum tempo atrás a gente fazia muito isso, né? Uma dica até para você que é líder de célula. Nós tínhamos a célula das cadeiras, então nós tínhamos um projeto de evangelismo por meio da intercessão. Como que funcionava? A gente tinha, por exemplo, 10 pessoas na célula, a célula tinha 20 cadeiras. Nós tínhamos 7 pessoas na célula, a célula tinha 14 cadeiras. E cada membro daquela célula era responsável por colocar um nome colado naquela cadeira vazia. E a semana inteira a pessoa orava por aquele amigo que ela colocou. A semana inteira orava por aquele amigo. E aquela cadeira ficava ali até aquela pessoa ir para a célula. Aí qual que era? É muito legal, e a gente ouviu esse testemunho muitas vezes. Quando a pessoa chegava e via o nome dela na cadeira, ela falava assim: ué, mas vocês estão me esperando? Estavam me esperando? A gente estava te esperando faz tempo. Aí contava quanto tempo já estava orando, intercedendo por aquela pessoa. Quantas vezes nós não ouvimos o seguinte testemunho: gente, agora faz sentido, porque a minha vida começou a mudar de tanto tempo para cá. Vocês estavam orando por mim? Gente, é Deus. E em terceiro e último lugar, para você ficar de pé aí na sua cadeira, em nome de Jesus. Pode ficar de pé. A intercessão, ela revela o sobrenatural. A intercessão revela o sobrenatural. Então a intercessão, ela converge em 3 pontos. Primeiro, ela ativa a minha fé. Ela é um canal de bênção para a pessoa pela qual eu intercedo. E em terceiro lugar, ela é a revelação do sobrenatural de Deus. Quando Eliseu, ele ora por Geazi, quando o exército inimigo está secando a casa do profeta, Deus intercede por Geazi e fala: Senhor, que lhe abram os olhos. E naquele instante Geazi viu os carros e cavalos de fogo do exército do céu cercando o exército inimigo. Porque a intercessão revela o sobrenatural. Você tem alguma situação que você precisa de uma intervenção divina? Interceda por isso. Eu já vi esposas orando para que Deus se revelasse ao marido.
e revela do marido ver o demônio ali naquele lugar e voltar correndo para casa. Eu já vi mães intercedendo pelos seus filhos, e os seus filhos tendo um encontro com Jesus ali no meio da bocada, e voltando para casa. Intercessão. Intercessão. Nós precisamos interceder constantemente. Eu encerro essa mensagem lendo para você a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículos 1 e 2, que diz: antes de tudo, veja, antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças em favor de todas as pessoas. Paulo está falando assim, antes de tudo, é o início da carta de Paulo a Timóteo. Antes de tudo, eu peço que vocês levantem orações, súplicas e intercessões. Intercedo por todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos uma vida mansa, tranquila, com toda piedade e respeito. Ore pela nossa nação. Pare de reclamar. Querido, pode ser o governo que for, não vai agradar 100% todo mundo, nem o seu candidato talvez te agrade 100%. A nossa questão aqui não é quem está no governo. Gente, receba essa revelação do céu, igreja, receba essa revelação do céu. A questão nunca foi sobre quem estava no governo, mas sempre quanto a igreja intercedeu por aquele que estava na posição. Porque essa posição de honra, ela é transitória, mas a intercessão da igreja é contínua. É contínua. Nós precisamos. Você não gosta do presidente, você não gosta do presidente anterior, não gosta do presidente atual, talvez você não vai gostar do próximo. Mas se levante como um intercessor do nosso país. Se levante como intercessor do nosso prefeito, o intercessor do nosso governador, do nosso presidente, dos nossos deputados, deputadas, dos vereadores. Porque a diferença não está em quem está no governo, mas a diferença está em quem intercede pela autoridade. Está aqui comigo? Porque quando Saul se desvirtuou, Deus levantou um profeta que intercedeu pela nação. Está aqui comigo? E levantou um novo rei no lugar. Porque o profeta intercede, o profeta se coloca nessa posição. A igreja que intercede muda ambientes. A igreja que intercede, ela está estabelecendo na terra uma cultura celestial. A igreja que ora, querido, você está chegando no seu trabalho, comece a interceder pelas pessoas que você vai encontrar, comece a interceder pelos clientes que você vai atender, comece a interceder pelas pessoas que vão entrar no seu carro, comece a interceder pelos seus clientes. Eu não quero ficar endividado, então interceda para que os seus clientes prosperem e paguem e honrem os compromissos. Interceda pela atmosfera, pela sua casa. Para de brigar entre você e os seus filhos. Para de brigar marido e mulher, sogro e sogra. Pare e comece a interceder pela sua família, porque a intercessão, ela muda ambientes, ela transforma atmosferas. A intercessão atrai o reino de Deus na terra. Orai sem cessar. Interceda por todos os santos. Uma nação prevalecente não é a que tem o melhor governante, mas é a que tem a igreja que ora e que intercede. Aleluia. Eu quero convidar você agora a fechar os teus olhos e você fazer uma oração dizendo ao Senhor que você se posiciona como intercessor nessa manhã, nesta tarde de domingo, a você que está no nosso campus online. Se coloque nessa posição de intercessor. Lembre-se, interceder não é um ministério de serviço, mas é uma característica celestial. Feche teus olhos e comece a buscar, Senhor, me coloca como intercessor da minha família, o intercessor no meu casamento, o intercessor dos meus filhos, o intercessor da nossa igreja, o intercessor no meu trabalho. Deus,
traz à mente as pessoas às quais eu devo orar e me levantar como intercessor neste domingo. Querido, eu quero que você levante a sua voz, nós vamos adorar ao Senhor por alguns instantes. E você que está aqui no Ministério de Louvor, se coloque nessa unção, Ministério de Audiovisual, se coloque nessa unção, nessa posição de intercessão. Comece a buscar, Senhor, me coloque, eu quero viver esta unção, eu quero estar debaixo desta direção de intercessão na minha vida. Levante a sua voz e à medida que você for orando para que Deus te posicione como intercessor, Deus vai trazendo alguns nomes, a revelar algumas pessoas na sua mente. Talvez você veja imagens dessa pessoa. Deus está te chamando a interceder por ela. Aleluia. Levanta intercessores neste domingo, homens e mulheres que se colocam na brecha, homens e mulheres que se colocam como interventores, Senhor amado, de pessoas, de circunstâncias, não apenas em palavras, mas uma vida de oração, em um posicionamento, em uma liberação profética. Deus, enquanto nós intercedemos, Deus, o Senhor vai transformando a nossa própria vida. Por isso nós oramos, por isso nós intercedemos. É por isso o Senhor mudou a sorte de Jó, porque ele intercedeu pelos seus amigos, Pai. Nos levanta, Senhor, nos levanta a orar pela nossa casa, pela nossa família, a interceder pelos nossos amigos, Deus, pela nossa igreja, pela conversão de vidas. Ajuda-nos a interceder para que vidas sejam salvas, libertas, restauradas, Pai. Deus, aqueles que estão dizendo, mas eu não sei orar, Deus, que eles se lembrem que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu intercedo pela igreja para que a igreja se levante em intercessão. Eu intercedo pela igreja para que a igreja se levante em intercessão. Deus, que o Senhor nos molde como intercessores fiéis, contínuos, Pai. Deus, que a intercessão não seja algo restrito ao ministério na igreja, mas que a intercessão seja o chamado de todo cristão, de todo homem e mulher que é cidadão do céu. Deus, neste domingo, libera, Senhor, esta verdade. Neste domingo, libera esta unção sobre nós. Aqueles que estão em casa, que se levantem como intercessores, que esta unção os alcance. Levante a sua mão direita aos céus, a sua mão de autoridade. Deus, toca na mão desse homem e dessa mulher agora. Que ele se levante, que ela se levante como um intercessor, uma intercessora, Pai. Deus, que ele veja o fruto, que ela veja o fruto do seu trabalho. Que ela veja o fruto do seu trabalho, da sua intercessão. Deus, faça isso neste domingo, Pai. Levanta uma igreja que intercede em todo o tempo. Nós declaramos esta realidade sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.
Se você é um intercessor, levante a sua mão mais alto que você puder e aplauda Ele em nome de Jesus na sua casa. Posso contar com a sua intercessão? Deus me falou duas coisas enquanto eu orava aqui que eu quero liberar sobre a sua vida. A primeira delas, que eu entendo de Deus, é que você, talvez você que esteja em casa, você que está aqui, alguns, não sei quantos, mas pelo menos uma pessoa falou: isso não é para mim porque eu não oro nem por mim mesmo, como é que eu vou orar por outras pessoas? Deus está te chamando, você que falou isso, Deus está te chamando a ser um intercessor, mais do que nunca. Outra coisa que eu entendi de Deus, outra verdade bíblica que eu entendi de Deus sobre a intercessão, é que Deus vai te levar a interceder por pessoas que te feriram, que te magoaram, pessoas que te fizeram algum tipo de mal. Se você também for levado, e quando você vê essa pessoa na sua mente, você falou: arreda de mim, Satanás. Quando essa pessoa veio na sua mente, o nome da sua mente, você falou: sai em nome de Jesus. Significa que Deus está te chamando para interceder por essa pessoa. Para interceder por essa pessoa. Receba de Deus essa palavra profética. E último lugar que eu quero liberar sobre a tua vida: não resista a Deus. Não resista a Deus. Pastor, por que você está falando isso? Porque quando nós entendemos que a intercessão é uma cultura do céu, e quando nós somos levados a orar por outras pessoas, nós resistimos. Biblicamente falando, o exemplo que eu posso te dar é Jonas, quando Deus chama Jonas para ir para Nínive pregar o arrependimento. A gente talvez não entenda por que os ninivitas eram tão, e por que Jonas repudiou tanto esse chamado. É porque os ninivitas, queridos, eles eram terríveis contra o povo de Deus. Povo, se você ler a palavra, eles destroçavam os israelitas. Eles pegavam as mulheres grávidas e tiravam a criança do ventre. Esses eram os ninivitas. Essa era a cidade de Nínive que Deus chamou Jonas como intercessor. E Jonas o que fez? Resistiu. Não resista a Deus. Quando Ele te chamar para interceder por uma cidade de Nínive, porque nós sabemos qual é o resultado, sim ou não? Depois de 3 dias na barriga do grande peixe, Jonas pregou e em um dia, uma grande cidade se arrependeu dos seus pecados, se vestiu de pano de saco, do seu rei ao seu mais humilde cidadão, por conta da intercessão de um homem. A intercessão não tem a ver com você, a intercessão tem a ver com o poder de Deus manifesto através, por meio de você. Amém? E eu quero interceder por a salvação. Se existe alguém aqui no culto presencial, ou se existe alguém em casa no nosso culto online, que ouviu essa palavra e que sabe que tem alguém intercedendo por você, e essa pessoa está intercedendo para que você se reconcilie com Jesus ou para que você entregue a sua vida para Jesus. Aonde você está, levante a sua mão. Se você nesse domingo quer se reconciliar com Jesus, ou se você nesse domingo quer entregar a sua vida para Jesus pela primeira vez, levante a sua mão onde você está, porque eu quero orar com você. Graças a Deus, vamos aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Eu queria que a Sandra fosse até lá com ele, trouxesse ele até aqui à frente. Nosso querido irmão Ademir, nosso precioso irmão Ademir. Você que está na sua casa, Deus está te chamando, alguém está intercedendo por você, a sua esposa, a sua mãe, o seu irmão, os seus filhos estão intercedendo por você. E eu quero que você, Ademir, junto conosco, você que está em casa, que nós possamos repetir a seguinte oração nesse domingo. Eu vou orar e você vai repetir junto comigo, em nome de Jesus. Senhor, neste domingo, eu reconheço que alguém intercede por mim, e este alguém é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário
para perdão dos meus pecados, para que eu passasse da morte para a vida. Eu me arrependo dos meus erros e entrego os meus dias nas tuas mãos. Eu viverei em novidade de vida. Eu tomo posse da vida eterna em Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Graças a Deus. Olhe para quem está perto de você, olhe para a pessoa a qual você vai interceder e diga, dá uma piscadinha para ela e fala: estou intercedendo por você, hein? Glória a Deus. Pode se sentar, em nome de Jesus. Que bênção. Deus é bom em todo tempo, amém? Glória a Deus. Eu quero falar com você sobre dizimar e ofertar, amém? Glória a Deus. que foi? Amém, glória a Deus. Gente, eu queria ler com vocês, falar com vocês sobre 2 desafios que o Senhor tem falado no meu coração, tem me desafiado e eu quero compartilhar com vocês. Como é difícil ensinar um filho a obedecer e a ser grato. Quem passou por isso aqui, levanta a mão. Gente, como é difícil a gente discipular, ensinar sobre obediência e gratidão. O trem desafiador. E aí eu tenho orado por isso, eu tenho buscado na palavra, eu tenho estudado sobre como fazer do jeito certo, à luz da palavra. E aí, vindo para cá, o Espírito Santo estava falando comigo que é muito difícil mesmo ensinar os filhos a ser gratos e obedientes. Será que eu tenho sido grato? Será que eu tenho sido obediente? Já parou para se avaliar? Porque às vezes a gente fala a respeito dos nossos filhos quando a gente tem essa função de educar. Mas será que nós temos praticado isso? E eu comecei a me avaliar. 1 Samuel 15, 22 fala assim, ó. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Antes de Jesus, se oferecia sacrifício em holocausto em perdão aos pecados. Você tinha que levar o melhor animal, o mais bonito, e entregar ele ali para que fosse sacrificado. E com sangue derramado ali seria o perdão dos pecados, amém? Mas isso foi abolido, porque Deus não tem prazer no sacrifício. E o que ele fez? Ele enviou Jesus para que morresse na cruz, para que nós pudéssemos ser livres do nosso pecado. Amém, gente? Até aqui? E nessa caminhada de estudar e entender a respeito de ensinar, discipular sobre obediência, né? Sobre gratidão, uma das coisas que me chamou a atenção foi uma pastora que estava ensinando como educar os seus filhos e como ensinar a respeito da obediência. Uma das coisas é a repetição, e a segunda coisa é você precisa ser alguém em que inspire o seu filho a obedecer. Ou seja, você tem que ser um exemplo, você tem que ser uma inspiração, você tem que trazer para ele aquela segurança de que ele vai olhar e vai falar assim: eu vou obedecer porque eu sei que o que ele está falando é bom. Amém? E às vezes a gente não obedece a Deus porque não temos a revelação, o entendimento, o discernimento do que Ele fez por nós. Pensando nisso, eu quero te dizer, Jesus morreu na cruz e entregou tudo por amor a mim e por amor a você. Ele nos deu o bem mais precioso que nós temos, que é a nossa vida, a vida eterna. Nós não mais precisamos estar sobre a condição desse mundo, mas nós agora vivemos uma cultura do céu, porque é lá que nós habitamos, amém? Lá é a nossa morada, porque nos foi dado a vida eterna.
tudo está nele. E quando nós entendemos que Deus é o nosso tudo, que por meio de Jesus nós temos tudo, acesso a tudo, que não sou mais apenas uma criatura, mas a partir de agora eu sou filho de Deus. E ele fala que a herança está sobre nós, e ele é o dono de todo o ouro, de toda a prata, e ele tem bênçãos para os seus filhos. Mas o que agrada um pai? A obediência. E ontem eu estava num posto de gasolina e eu fiquei muito brava. E se você é mãe, você vai ficar brava comigo, eu sei. Deixei meu filho no banco de trás, na cadeirinha fechada. E infelizmente naquele posto tinha uma dificuldade com a máquina do cartão. E eu tinha que sair do carro para ir pagar lá do outro lado pagar a combustível que eu estava colocando. E aí eu, naquela angústia, virei para trás e falei: filho, fique aqui, não saia da sua cadeirinha, você entendeu? Sim, eu estou logo ali. E eu fui com meu coração apertado. Gente, eu confiei que meu filho ia obedecer, errei, né? 2 segundos depois, quando eu olho para trás, onde ele está sentado? No banco do motorista, com o carro ligado, com tudo engatado. Imagina a situação. Foi imprudência minha? Foi, mas eu confiei que meu filho ia obedecer. Quem aqui conseguiu pensar em pelo menos 5 tragédias que podia ter acontecido? Pois é. Eu vejo que Deus faz a mesma coisa com a gente, sabe? Ele olha e fala assim: me agrada que você me obedeça. Porque eu consigo ver 5 tragédias que vai acontecer na sua vida se você não praticar a obediência. Entende? Às vezes a gente não obedece por falta de entendimento, porque às vezes a gente se comporta assim, não tem a visão do todo. Então, obedecer é melhor do que sacrificar. Porque quando eu obedeço, eu estou debaixo da proteção, eu estou debaixo da bênção, eu estou guardado em Deus. Amém? E ser grato abre portas para receber bênçãos. Então, no texto em que está rapidamente aqui, em 2 Samuel 24, do 18 ao 25, fala de Davi que ia prestar sacrifícios a Deus, pedindo perdão ali pelos erros dele e tal. E Araúna fala: não, eu te dou tudo, eu te dou a terra, eu te dou tudo que você precisa para você oferecer o seu sacrifício. E Davi responde assim: eu não quero nem pelo melhor valor que você pode me oferecer, porque eu não vou entregar ao meu Deus algo que não me custe nada. Isso é gratidão. Quando a gente entende que nós temos tudo, que Ele nos deu tudo, que nós temos acesso a tudo nele, eu não dou margem para ingratidão, e eu sou fiel em tudo o que Ele me dá, porque eu reconheço que tudo vem de Deus. Amém? Então, quando eu dizimo, eu estou sendo guardado, blindado pelo Senhor, porque eu estou debaixo da obediência. E quando eu oferto ao Senhor, eu estou sendo grato. Se nós queremos viver a bênção, nós temos que praticar obediência e gratidão. Amém? Fique de pé no seu lugar. Que você possa preparar a sua oferta, o seu dízimo, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo revele essa palavra ao seu coração. E vamos desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Levante seu envelope aos céus. Senhor, nós queremos neste domingo, neste culto, na parte da manhã, tarde, para quem está em casa, declarar que a nossa vida é tua, que nós chamamos, que o Senhor sim inspira em nós o desejo de sermos obedientes, porque o Senhor nos deu tudo e cabe a nós devolver tudo ao Senhor. Ó Deus, que nós possamos ter um coração grato e generoso e que nós possamos desfrutar da tua proteção e das tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém? Dizime com alegria, oferte com alegria ao Senhor. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa
você que está em casa, você pode fazer parte desse momento. Aqui na tela tem um QR Code, tem todas as instruções para que você possa participar, ofertar e dizimar ao Senhor. Nós queremos agora orar, declarar: Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelas ofertas, pelos dízimos entregues na sua casa, os que estão no campus online. Oh Deus, que nós possamos desfrutar da tua proteção, como a tua palavra nos garante, desfrutar, Senhor, das bênçãos que serão derramadas sobre aqueles que têm gratidão e ofertam com gratidão. Nós declaramos a tua bênção sobre o teu povo, que portas de emprego sejam abertas. Oh Deus, que os sonhos de novos negócios saiam do papel, que a provisão venha, Pai, que os recursos venham e que possamos testemunhar, Senhor, do teu poder e majestade. Nós declaramos isso no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos encerrar este culto. Hoje é primeiro domingo do mês. Nossa, você tá ligado? Você que está em casa, estou ouvindo o seu A daqui. Aleluia. Mas primeiro domingo do mês é dia de renovarmos a nossa aliança do Senhor. A nossa aliança com o Senhor por meio da ceia, por meio dos elementos da ceia. E eu quero convidar você a fechar os teus olhos por alguns instantes. Eu quero convidar você a refletir sobre esse mês de julho que se passou. Quantas coisas Deus fez na sua vida? Quantas respostas de oração você recebeu? Quantos milagres aconteceram na tua vida? Pense em quanto Deus foi fiel contigo. Agora pense o quanto você foi fiel com Deus. O quanto você se manteve fiel ao Senhor. Que você faça uma reflexão a respeito da sua vida, de como você andou esses 31 dias de julho, desde a última ceia. Como foram os teus passos, assertivos, não assertivos? Como está o seu coração no que diz respeito a arrependimento? Que nós possamos hoje, nesse novo mês, e olha que interessante, calhou de hoje ser exatamente o primeiro dia do mês. Significa que nós temos 30 dias à frente para desfrutar de tudo o que o Senhor nos tem reservado nas regiões celestiais. Mas eu não posso deixar de falar para você o seguinte: ceia é aliança, ceia é compromisso, ceia é o dizer ao Senhor: nós somos um, eu sou teu filho, tu é teu servo, tua serva, tua filha, e andarei em unidade para contigo. Que você faça uma reflexão. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que beberem, comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Senhor, nós entregamos este domingo nas tuas mãos. Nós que estamos aqui nesse culto presencial, os nossos queridos irmãos que estão em casa com os elementos da ceia, o pão e o cálice, preparados para participar conosco, nós, antes de comermos e bebermos, nós tomamos uma posição e firmamos uma aliança. Pedimos perdão pelos nossos pecados, perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas.
e nos colocamos, Pai amado, como filhos e filhas do Senhor, como participantes do Teu reino. Deus, e declarando que esse mês de agosto será um mês de aliança ainda mais refinada, ainda mais estreita, ainda mais, Senhor amado, fortificada. Nós pedimos e oramos nesse sentido, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Querido, nós vamos servir os elementos da ceia. Não coma, não beba, faremos todos juntos. Enquanto os elementos estão sendo distribuídos, você adore ao Senhor. Coloque o teu coração à disposição do Espírito Santo. Amém? Tua justiça pela minha vida, Jesus, esse é o teu sangue. A cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declara essa canção como uma oração profética nesse domingo. Eu sou livre. Erga a sua voz o mais alto que você puder. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se desse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Santo, santo, santo é o Senhor. Nós tomamos posse desta canção como a nossa oração profética nesse primeiro domingo do mês de agosto. Levante o seu pão aos céus, vamos orar. Senhor, eu consagro neste domingo os elementos da ceia. Neste momento consagramos ao Senhor, Pai amado, o pão, símbolo do teu corpo que foi moído, que foi entregue na cruz no nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus na cruz do Calvário.
E ao comermos desse pão, nós tomamos, Pai amado, a nossa posição em Cristo, o nosso reconhecimento de que nós deveríamos estar mortos, mas vivos estamos em Cristo Jesus, pela morte na cruz do Calvário. Deus, nós consagramos o pão, te agradecemos por fazermos parte da mesa do Senhor. Repita após mim: Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém. Comamos todos em nome de Jesus. Nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Existe uma unção de liberdade fluindo nesse lugar. Nada além do sangue. Nada além do sangue. Eu vejo algemas sendo destruídas, Jesus. correntes sendo destruídas. Levante o cálice aos céus. Senhor, nós consagramos o suco de uva, Deus, o cálice com o fruto da vide, símbolo do teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. As pessoas olham para o sangue como sinal de morte, mas nós enxergamos vida, porque por meio do teu sangue nós firmamos uma nova aliança. O teu sangue perdoou os nossos pecados, curou as nossas enfermidades. Por isso nós memoramos ao Senhor, Pai. Pai, celebramos ao Senhor tomando deste cálice, firmando a nossa aliança e a nossa fidelidade até que o Senhor venha. Nós consagramos esse elemento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Repita após mim: Senhor Jesus, obrigado pelo teu sangue derramado na cruz do Calvário, que me trouxe vida, que me tirou da morte e me trouxe a vida. Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Tomamos todos em nome de Jesus. Eu sou livre. Se você pode, declare essa canção. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Lava dos pecados que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Pai, nós entregamos a nossa vida, firmamos a nossa aliança para este mês de agosto. Pai, abençoa o mês de agosto. Deus, nós declaramos sobre cada vida, cada família, cada homem de Deus, cada mulher de Deus, cada profissional liberal, Deus, os empresários, aqueles que estão clamando por um milagre, que esse seja o mês do milagre, o mês do sobrenatural. Nós pisamos em agosto, nós entramos em agosto, tomamos posse, Senhor, de tudo que o Senhor tem revelado para a tua igreja. Assim nós firmamos a nossa aliança de fé e te agradecemos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém, amém. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Acabou o nosso culto desse domingo. Levante a sua mão aos céus em posição de receber. Pai, nós somos benditos ao chegar até aqui neste domingo. Aqueles que estão em casa, em se preparar para celebrar ao Senhor, Pai, Deus, por meio do nosso culto online.
Nós estamos no primeiro dia da semana e declaramos que esta semana, a primeira semana de agosto, será a semana de transformação em vida. Assim como nós fomos benditos ao chegar, nós seremos benditos ao retornar para a nossa casa. E saímos daqui com uma missão de sermos intercessores no reino de Deus. Nós te agradecemos por esse culto, pela nossa liderança do apóstolo Joel e todas as igrejas metodistas renovadas no Brasil e fora dele, em nome de Jesus. Amém, amém. Você chegou aqui debaixo da bênção, volta debaixo da bênção. Eu te abençoo em Jesus. Não saia daqui sem dizer a todas as pessoas: eu intercedo por você. Eu te amo em Jesus. Deus abençoe, boa semana. Som da festa vai